Good morning, students of the 7th grade. My name is Ed and welcome to another English class. Here with me is João. Good morning, João. Morning, Ed. Everything okay? I'm fine, João. I'm just great, thank you. Good morning, everybody, teachers and students. Hope you are fine at home or at school. Don't know where we are, but welcome to another English class. Okay, let's have fun today, Ed. Yes. Okay. So the title of our class is An Interview. O título da nossa aula é An Interview, uma entrevista. A gente vai trabalhar a questão de entrevista. Como é que vai funcionar isso? Bom, vamos falar um pouquinho dos materiais primeiro. For this class you will need Para a aula de hoje você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or pencil. uma caneta ou um lápis. Yeah. A gente colocou aí o currículo em ação, mas colocou só como referência, né, que a gente vai trabalhar com a questão de entrevista. Só que a gente fez um pouquinho diferente do que está lá, tá bom? Bom, e aí vocês, as habilidades aí, professores deem um print aí no final da aula, dando o tempo a gente coloca, mas a gente vai trabalhar principalmente essa questão do passado aí e também a trabalhar a oralidade, que está aí também, professores deem um print aí e tal, mas é bom. E aí, se você perdeu as aulas anteriores, estão lá no repositório, certo? Tem ali, então é só colocar ali o 7º ano. É lógico que esse vídeo não está ainda no repositório porque a aula é ao vivo, ok? E aí eu tenho uma pergunta para vocês agora. A pergunta é, what questions do people usually ask in interview? Então eu estou perguntando para vocês quais as questões que numa entrevista você faria para uma pessoa. Você pode colocar essas questões no chat em português ou pode colocar essas questões em inglês, lógico, né? Que é o objetivo da aula, mas se você não souber inglês, pode colocar em português mesmo, e aí a gente já volta às questões de vocês. Vamos dar um minutinho para vocês escreverem aí no chat as questões e vamos lá. Let's go! Okay, Ed, we are back and we have some questions here. So, for example, aluno Rafael mandou pra gente, what's your favorite color? Blue. Blue, okay, very nice. And we have questions like, what are your backgrounds? Okay. And o aluno Pietro mandou pra gente, my name is Pedro Nascimento, tem aqui. E a gente tem a participação de várias escolas aqui hoje. Zacarias, lá de Cotia, mandando pra gente. And where do you see yourself in 5 years? Foi a Pro Juliana que mandou pra gente. Muito bem. Bom, a gente vai focar numa entrevista, essa entrevista falando do passado da pessoa, né? Então eu coloquei aqui algumas questões e aí eu quero que agora vocês vão respondendo aí, vai acabar que a gente vai entrevistar vocês em casa, né? Vocês vão tentando colocando no chat aí conforme vocês forem respondendo, o João já me chama aqui, vocês vão responder as questões que coloquei aqui, que são respondendo do passado das pessoas. Então, ó, a primeira questão aqui é where were your grandparents from? Então, aqui eu estou perguntando de onde são os seus tataravós? Né? Então, esse from aqui é o de. Então, de onde são? Where é onde? Então, where... Para perguntar só de onde você é, para deixar mais fácil para vocês entenderem, para perguntar de onde você é. Então é where are you from? Certo? Na aula, where are you from? Na aula passada a gente viu que are, passado de are é were. Então, quando você vai falar de onde você era, fica meio estranho, né? Mas para eu falar de onde eram os seus avós, where were your grandparents from? Então, de onde são os seus pais? Você pode colocar where were your parents só, né? Aqui está grandparents. Where were your family from? Where are your family from? Se você quiser perguntar no presente. Então, se vocês quiserem responder aí no chat já, se tiver alguma resposta, o João já me fala, tá? Ok. Aqui a outra pergunta é
Where did your grandparents live their child? Então, onde os seus avós viveram a sua infância? E é o que acontece, olha só. Para a gente responder esse tipo de pergunta, a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente vai colocar a resposta. Então, aqui, a gente tem aqui, where were your grandparents from? Vamos colocar o grandparents. Então, meus avós, my grandparents. Aí, a gente tem que lembrar um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, were, né? Então, meus avós, infelizmente, já faleceram. Então, my grandparents were, então, eram de algum lugar, from Italy. Então, meus avós foram da Itália. Olha só, né? Yes. Ok. Pro Débora mandou, my parents lived in Italy. Oh, very nice. Feel bello. And my grandparents were from Portugal. This is pro Aimin. And my grandfather was from Bahia. I see. Okay. Ah, Então, aqui a gente usou o passado do verbo be. Então, isso é uma das formas de você responder. Então, a gente tem aqui essa aqui e tem essa aqui que também está no passado. Olha só. Where were your parents born? Então, onde os seus pais nasceram? Então, por exemplo, eu quero responder o meu caso aqui. Eu vou falar my parents. Então, lembra que parents são pais. Nasceram. Were born. E aí não vai caber na tela, né? Porque minha letra é um garrancho enorme. Então, my parents were born in. Aí no meu caso aqui, my parents were born in Votuporanga and Dourados. Em Dourados. Então o aluno Juan mandou pra gente, my mother was born in Paraná and my father in São Paulo. Very nice, é isso aí. Então a gente usou, essa aqui é o verbo be no passado, certo? A gente já viu nas aulas anteriores. Vamos ver agora como é que funciona com outros verbos. Então a gente tem aqui, ó, where did your grandparents live their childhood? Então a gente já viu que where é onde. Grandparents é avós. Então, onde seus avós live é morar ou viver, né? Como aqui é uma pergunta, a gente vai usar esse did para indicar que é passado. Então, onde os seus avós viveram, certo? E aí eu quero falar meus avós. Meu é my. Pais é parents, avós, grandparents. My grandparents. Aí é o seguinte, o verbo aqui é live. Como é que a gente vai passar esse live para o passado? Vai colocar para colocar o passado ed, como já tem o e, fica lived. My grandparents lived in, então no meu caso aqui, no caso da minha família, my grandparents lived in countryside, São Paulo. Meus avós viveram no interior de São Paulo. Grandparents lived. Então, passado, lived, certo? Não vai falar lived. A outra pergunta é, where did your parents live their child? Quase parecido, né? Então, em vez de colocar avós aqui, parents aqui, mesma coisa, né? Então, my parents, my father lived in... Você pode falar separado, né? My father... Aí minha letra tá maravilhosa. Lived in Dourados... And my mother lived in Votuporanga. Então a gente pode colocar nessa forma separadinha. They have more answers, João? Yes. Helena, my grandparents are from Ceará, Brazil. So probably they are alive, so she says are from. Are. Então, And Rafael, the same. My grandparents were from Maranhão. Very nice, very nice. Então você pode usar o was, se ele was ou were, né? Se eles já faleceram, então no passado, senão você pode usar o presente mesmo, né? Vamos lá. A outra aqui, ó, where and when were you born? Essa aqui a gente usou were, é de novo o verbo be, certo? Então, a gente já usou na aula passada, né? Eu quero falar, eu nasci, I was born, e aí se tiver gente, podem responder nessas questões também agora no chat. I was born em São Caetano, vou colocar só São Caetano, in 1978, opa, 78. Né? E aí, então, aqui está no verbo be. Agora, outra pergunta, where did you grow up? Só grow é crescer, mas crescer para pessoas a gente fala grow up. Então, grow up é crescer. Esse did indica que está no passado. Ó, tá vendo aqui? Aqui tem o did you grow up,
did you always, did you move. Então, todas essas questões estão no passado. Você quiser, quando você quer fazer uma questão no passado, você vai usar o did, ok? Então, did you, você, alguma coisa no passado. E aí a gente vai usar o verbo. Então, where did you grow up? Onde você cresceu. Então, eu cresci, I. Só que esse grow aqui, esse verbo, ele é um verbo que a gente chama de verbo irregular. O que é isso? Você tem o verbo regular que tá no presente, aí tem na tabelinha ali, você vai olhar a segunda coluna, e aí você vai descobrir que o passado do grow é grew. Então, o O aqui vai virar E. Então, I grew up in São Bernardo. From São Bernardo, I grew up em São Bernardo, certo? Então, é a maneira de a gente responder. Se a gente tem usar a resposta sobre essa, João. No, we still have answers from you. Luiz Fernando, my parents were born in Serra Negra. Very and nice. Sandra said, I am from Votuporanga. You mentioned your Votuporanga está right? em peso no, tá Yes. em peso no chat. Ó. Vamos à próxima pergunta. Did you always live in your hometown? Aqui, did you live, você morou ou viveu, né? Nesse caso, aqui nesse contexto, você morou. Always quer dizer sempre. Hometown é a cidade. Hometown é aquela cidade que você cresceu. No meu caso, my hometown é São Bernardo. Então, did you always live in your hometown? Você sempre morou nessa cidade, né? Então, você pode falar yes, I did, que é a resposta curta. Ou no, I didn't. Então, a gente tem aqui, quando a gente tem uma pergunta que começa com did you, essa pergunta é uma pergunta que ela não é específica. A resposta é sim ou não. Então, did you, yes ou não. Eu acabei de assistir um filme com o João. João, did you like the movie? Yes, I did. Ok, então he liked the movie. Então, não precisa, ele precisa falar I liked the movie, né? Não I liked, né? I liked the movie. I did, I didn't. That's it. Ok? Acabou a aula, pergunta, did you like the class? Vocês gostaram da aula? Espero que vocês respondam yes, I did. Né? Yeah. Aqui, when did you move? Né? No caso que a pessoa perguntou, falou que não morou sempre ali. Quando você se mudou? No meu caso aqui, eu me mudei para São Paulo. I, mudar, move, ele é um verbo regular para passar o passado. Lembra na aula passada, a gente falou, para passar o verbo passado você coloca ed. No caso do move, como ele já tem o e aqui, só coloca o d. Então, I moved. Então, I moved to São Paulo in 2007. Então, essa é a maneira de responder aqui estas questões, certo? Então, dei um print aqui, vou limpar, será que eu limpo a tela? Vou deixar assim, né, porque já tem as respostas também. Isso. Dei um print aí para vocês já irem escrevendo, certo? O aluno Henrique mandou aqui pra gente. I grew up em São Paulo e o Nicolas falou, I grew up em Santo André. Ok, very nice. Okay. Então, próxima pergunta, olha só, continua usando aqui o passado com did, né? E aqui é o where, que a gente já viu na aula de hoje, que where quer dizer onde. Então, where did you go to kindergarten? Kindergarten é uma palavra aí que se você pensar, né? É com T mesmo, eu fiz a pesquisa aqui na origem, que é uma das palavras que vem lá do alemão, né? Então, é o jardim da infância. Onde você foi para o kindergarten? E aí a gente tem um probleminha, é o verbo go. É um verbo que a gente usa muito na vida, que é o verbo ir. Só que o passado do go vai ser went. Então eu quero falar, eu fui para o jardim de infância. I went to kindergarten. E aí você pode falar garden. E o nome da escola, né? My case, I went to kindergarten, Euclides da Cunha, né? Aí, a próxima pergunta começa com who. Tem aquela música, Who Let the Dogs Out? Who. Então, quem era seu professor favorito ou professora favorita no jardim de infância? Então, who was? Né? Como aqui é o verbo be, esse was aqui, ele vai funcionar naquela fórmula que a gente viu na aula passada. Então, quem era seu professor favorito? Meu professor favorito ou minha professora favorita. Então, my favorite. E aqui eu posso colocar favorite com U, se eu quiser britânico, mas vamos deixar americano mesmo. My favorite teacher, minha professora favorita, era ou foi, was, Ivone. Mentira, não gostava da Ivone, mas deixa pra lá. É que eu lembro. Ok, next one. Do you have more answers, João? Yes.
In kindergarten, I went to Colégio Imperial. This is Guilherme sending the answer. Juan tá gostando bastante da aula, great class, mandou aqui pra gente. E there is a question here. Have you ever lived in your hometown? A gente teria que usar o present perfect? Não, a gente está falando do passado, né? Sim, mas é que você já morou na sua cidade natal, que hometown já é a cidade que você cresceu, então é o que você morou. Então, nasceu ali, né? Pode ser crescido cresceu. Não. Por isso que o present perfect não caberia aqui, porque é do passado mesmo, a gente está falando de coisas lá de trás, né? Present perfect a gente vai deixar para o ano que vem ainda, vamos continuar só no passado ainda, que é o 7º ano, né? Tá. Vamos lá. Start é a palavra que vocês conhecem bastante por causa do videogame. Para começar o jogo, você aperta no Start. Antigamente, né? Porque hoje em dia é Options que você aperta no PlayStation, mas tudo bem. Ou menu no Xbox. Mas Start para videogame mais antiga para começar. Então a pergunta aqui começa com when. When quer dizer quando. Bom, quando, you vocês sabem que é você. E elementary school é então o ensino fundamental e o ensino básico lá, né? O fundamental 1. Então quando você começou o ensino fundamental 1. Então, para falar I. Começar é start. Para eu falar eu comecei, I started. Então, tem aquela música, I started a joke, né? Então, I started a elementary school. Eu comecei o ensino fundamental, elementary school. E aí você põe quando a pergunta é com when, quando, então, in, e aí você coloca a data, que eu vou colocar o in aqui embaixo, porque senão a gente vai colocar por cima do nosso querido intérprete, né? In 1987, because I'm old. Então, aqui, né? Então, 87. Então, aqui, what was your favorite class elementary school? Ó, aqui não está com o did, está com o was, que é o passado, certo? Que é o passado. Então, qual é? Class, pode ser classe ou pode ser aula. Qual era a sua aula favorita no ensino fundamental? Lógico, né, que professor de inglês, então eu quero falar minha aula favorita, my favorite class, e a letra tá horrível, class, era, was, e aí English. Né? Na verdade era português porque não tinha inglês, mas tudo bem, vamos colocar English mesmo. E aqui, where did you go to college? Né? Onde é que você foi para a faculdade? A gente já viu que passado do go é went. Então, eu vou falar, I went to Metodista. Não, tá. Certo? Então, vou colocar aqui, UMESP. Ok. E é isso. Bom, aqui a gente tem as perguntas aqui sobre trabalho, mas a gente vai deixar para uma outra aula aqui, porque agora eu vou entrevistar. Ele, que é um professor do Centro de Mídias. I'm going to start an interview that him, a teacher from Media Center, João Franco. Hi, Ed. How are you, João? I'm fine, thank you. Just thank you for having me today. Yep. So let's start. João, where did your family come from? Oh, my family comes from Italy and Spain. In Spain? Yep. Okay. And where did your grandparents live their childhood? My grandmother, the mother of my father, lived in Italy, and my grandmother, the mother of my mother, lived in Spain. And where were your parents born? My parents, they were born here in Brazil. Both of them were born in São Roque. Okay. And where did your parents live their childhood? All their childhood, they lived in São Roque too. Yes. Okay, very nice. And you were born in São Roque? I was born in São Roque. Yes. And when were you born? I was born in 1969, long time ago, half a century ago. And where did you grow up? I lived in São Roque until I was 4, and I grew up in São Paulo. I moved to São Paulo when I was 4. Okay, so you didn't always live in your hometown? No, I didn't. Okay, and when did you move to São Paulo again? Yeah, when I was 4 years old. I don't remember exactly the year, but it was a long time ago. My math is not good today. Okay, and where did you go to kindergarten? Okay, this one I remember. I went to kindergarten here in São Paulo. It was, the name of the school was Nacaíra School. Nacaíra School, okay. Yes.
And who was your favorite teacher in kindergarten? Nakaira, because that was the only teacher. So the name of the school was the name of the teacher. So Nakaira was my favorite teacher. And when did you start elementary school? Elementary school. I started when I was 6 years old. And kind of obvious, what was your favorite class in elementary school? Well, I've always been a little nerdy guy, so I liked everything, but my favorite was mathematics. Mathematics. Yes. Okay, right. And where did you go to college? I went to, in fact, I have 2 graduations. The first one was in mathematics. So I went to PUC. PUC. Yes, yeah. And after you studied letras? Languages, yes, Languages. letras, that's it. And where did you study? Huh? At Uninove. Uninove. Yeah. And you studied USA too? Not the USA, I went to England. To England? Yes. So what did you study there? English. English? Yes, to become a teacher, of course, but it was for a short period, like a month and a half, 2 months. Ah, very nice. Okay. Yeah. And did you always want to become a teacher? I think I did. Yes, I did, because when I was very young, like 14, I used to help my friends because they had some difficulties, and I would stay after class for helping them. So I stayed with them helping in the classroom. So when you were a teenager, you decided, but Yep. what did you want to be when you were a child? I've always wanted to be a flight attendant. Attendant. Okay. Yes, Very a nice. flight attendant. But because I was short, Mhm. I couldn't. Ah, okay. Yeah. Kind of, yeah. Yeah. So some years ago you had to be a minimum, but Yeah. yeah, that's it. And okay, so you told me that you were studying school. And what was your first job? My first job, okay, I was an office boy. I started when I was 14 years old. It was a company that fixed typewriters. Typewriters, okay. Yeah, Very they don't nice. exist anymore. Now Mhm. we have computers in the place of typewriters, but I used to work there. Yes. And when did you start working here at Centro de Mídias? I started working here last year. So in fact, in May, yeah, last month, it was a year working here. So Okay. that's it. So do you have any questions to João, people? Let's see if we have Yeah. questions here for João. Okay. Ah, no, it's too fast. No. Christina said that I wanted to be a teacher. Very Student, nice. Yes. Me too. So people, I love these teachers. They're great. Okay. Okay. Oh, Almir, my favorite class was English. See. Tá, vamos dar uma olhadinha então aqui nas questões que a gente fez, só para a gente fazer só para ficar mais claro aqui para todo mundo. Bom, a gente trabalhou as outras, né? A gente só fez as questões que estão aqui, gente. Então vocês podem ir depois no repositório, assistir novamente aqui. Então eu perguntei para o João, did you always want to become a teacher? E aí o João respondeu, what did you answer, João? I said I did. Yes, I did. Ou ele poderia falar só yes, I did, ou só I did, não tem problema. I did, ok? Esse I did aqui. Yes. Ok, então, se a pergunta começar com did you always, né? Então, assim, para quem achou muito rápido também, depois a gente vai colocar legenda nesse vídeo para ficar mais fácil de entender tudo. Tá, aí depois, what did you want to be when you were a child? Então, esse é want, querer. É o que você queria ser quando você era criança. Então, I want, para usar o want no passado, I wanted to be I said a flight attendant. a flight attendant. Né? Yes. Que é uma flight attendant. Acaba aqui, ok, attendant, ok. Que é o comissário. Yes. Né? Comissário attendant, tá? Comissário Gordon, não, né? É outro tipo de comissário. Comissário de voo, gente. Calma aí. De Flight, voo, yes. Ok. What did you study in college? Então, para responder, I studied. E aí, ó, o verbo study, para o que a gente faz? A gente tira o Y, coloca studied. I studied, o João, math and languages, né, João? Yes, math and languages. Cabe They ali, ó. asked, Ed, what kind of music do you like? Ok. I like pop music a lot. Okay, very That's nice. it.
Então, ó, então vocês viram que a gente fez aí uma entrevista curtinha aí com o João. Vocês podem fazer entrevista em casa, entrevista seu pai, entrevista sua mãe, entrevista seu colega. Faz pelo aplicativo aí, pode fazer uma videoconferência aí com quem estiver trabalhando remotamente. E se vocês quiserem compartilhar com a gente também, né, tem lá as hashtags, né, do Centro de Mídia. Então fica a lição de casa para vocês. Né, você pode escrever a biografia sobre vocês, falar da sua família, tenta escrever os números por extenso para vocês praticarem também os números, tenta escrever frases completas, então você pode escrever a sua vida aí, né, para ficar mais completinha, e aí vocês podem compartilhar com a gente em inglês Centro de Mídia. Se você fizer e colocar o vídeo no YouTube, eu tô lá no YouTube, tá facinho de achar, o João tá lá no Instagram, e é isso, né, vai ter a tarefa para vocês, e não esqueçam de avaliar a aula. Thank you very much, João, for the interview and for the class, of course. Thank you very much, Ed. Thank you, everybody, for taking part and asking questions here, too. Have a nice week. Bye-bye. Bye-bye.